Vamos a isso, Pedro. Vamos a isso. Ok, então, boa tarde a todos novamente. Vamos nesta turma dar o que é necessário para vocês aprenderem a programar em Kotlin. A maioria de vocês deve ter estado a assistir a aulas o semestre passado e devem ter tido algum problema, não é? Para estarem aqui outra vez. Nós vamos basicamente falar dos mesmos temas este semestre. Obviamente que os trabalhos são diferentes este semestre relativamente ao semestre anterior e vamos introduzir algumas alterações na dinâmica das aulas que já vamos ver a seguir quando apresentar o resto das características das aulas para este semestre. Existe esta turma, existe outra turma à noite, portanto, os que não tiverem lugar aqui terão também lugar na turma da noite. Espero que as duas turmas cheguem para todos, mas mesmo assim parece que vamos ter problemas com o número total de vagas nas duas turmas. Bom, então, em termos de apresentação, os dois professores que estarão sempre aqui sou eu e o Paulo Pereira. Podem nos enviar mail para os e-mails que estão aqui identificados. Sempre que possível, o Paulo estará aqui connosco e estas aulas serão também divulgadas via Twitch em direto e, portanto, vamos ter também assistência fora da turma e que também podem fazer perguntas via o chat do Twitch, que será o Paulo depois, de alguma forma, a reportar esses acontecimentos aqui para a nossa aula. Portanto, nós estamos a ter uma aula em que temos no exterior mais umas quantas pessoas a assistir a esta aula que provavelmente vão ser em número maior do que os que estão aqui na própria aula. Eu vou só aproveitar a deixa do Pedro. Eu vou tentar interromper o mínimo possível. Mas a ideia é muita gente tem perguntado acerca de aprender a programar ou não. E, portanto, a gente vai gravar estes vídeos vão ser disponibilizados depois também no YouTube. E assim tem a oportunidade de ver, são aulas, ok? Portanto, a gente o que vai fazer é, olha, quem quiser aprender está aqui. Nós, obviamente que o nosso primeiro objetivo é os alunos. E, portanto, porque é que eu estou aqui, para além de dar esta oportunidade de partilhar via Twitch? Eu estou aqui porque nós estamos numa fase de afinação do conteúdo da disciplina e dos ênfases para, com esta disciplina, depois alinhar com todas as subsequentes e eu e o Pedro assumimos esta responsabilidade de continuar a acompanhar isto e certificarmos que as coisas ficam afinadinhas, como nós gostaríamos. Está bem? Pronto, essa é a razão. Pronto, e vou-me calar. Qualquer coisa, eu vou tentando sempre estar a acompanhar o chat da Twitch, ok? Eu não estou a acompanhar o Slack, não sou capaz, porque a minha área disponível de ecrã está comprometida com a emissão, percebem? Não consigo ter essa disponibilidade toda, mas vou acompanhar o chat aqui da Twitch. O resto é com o Pedro, está bem? Vá, força! Ok, vamos a isto. Portanto, o Paulo também não é novo nisto, além de já ter feito emissões no Twitch, já com bastante audiência, foi professor de PG no semestre passado. Alguns dos que estão aqui devem tê-lo tido como professor. É bom professor, mas também não conseguiram passar, não é? Portanto, não, o índice de passagens foi mais ou menos igual em todas as turmas, não houve grandes diferenças. Ok, então a aula de hoje vai mesmo ser só para fazer a apresentação e vou-me basear nestes slides que eu estou aqui a apresentar. Portanto, a primeira coisa que eu queria falar é sobre o enquadramento desta disciplina no curso. Portanto, programação é uma disciplina do primeiro semestre, que é a raiz de todo o fio de execução das disciplinas relacionadas com desenvolvimento de software. Programação é apenas a primeira. Vocês no segundo semestre terão algoritmos e estruturas de dados que continuarão a programar em Kotlin nessa disciplina. Depois a seguir terão
técnicas de desenvolvimento de software, introdução à programação na web e por aí fora. Portanto, todas estas disciplinas que estão aqui a cinzento são disciplinas relacionadas com desenvolvimento de software. Além disso, o curso tem um outro tronco principal, que são as disciplinas mais relacionadas com o hardware, em que a primeira é a lógica e sistemas digitais também do primeiro semestre, e depois tem a arquitetura de computadores no segundo semestre, e o curso depois não tem muito mais disciplinas que possamos dizer que são de hardware, relacionado diretamente com o hardware. Começamos a misturar as coisas, por exemplo, programação de sistemas computacionais. Programação em sistemas computacionais é uma disciplina de desenvolvimento de software, mas muito ligada ainda ao hardware. E, portanto, é programação de mais baixo nível, mas também é uma disciplina já de desenvolvimento de software. E por aí fora. Portanto, há outra disciplina importante que está no segundo semestre, que é o Laboratório de Informática e Computadores, que é uma disciplina de projeto e que o objetivo é fazer um pequeno projeto que usa hardware e software e por isso é que vocês só se poderão inscrever nela quando tiverem tido aproveitamento a programação e a lógica e sistemas digitais. Portanto, muito provavelmente, que não é o caso dos que estão aqui. Portanto, se têm ainda programação por fazer, não devem estar a fazer laboratório de informática e computadores. Já agora que estou a dizer isto, então em algoritmos e estruturas de dados, se estão a repetir programação, podem estar a fazer algoritmos e estruturas de dados, ou dito em siglas. Se ainda têm PG por fazer, podem ir fazer AED? Podem, mas não é aconselhável. São poucas as situações em que vão ter bom aproveitamento em algoritmos e estruturas de dados se de facto ainda não fizeram PG, porque PG tem conceitos básicos que depois são para dar como pilares importantes para algoritmos e estruturas de dados. Portanto, até podem conseguir fazer algoritmos e estruturas de dados, sim, com uma nota que não é nada por aí além, foi um 10, um 11, e não ficou nada de muito sólido nesse conhecimento, não é? Portanto, não é nada aconselhável fazerem algoritmos e estruturas de dados ao mesmo tempo que estão a fazer programação. É o meu conselho. Alguma pergunta que queiram fazer sobre a estrutura do curso? Eu tenho. Este semestre não há. Não é preciso programação para fazer AED, mas para próximos semestres ou para o próximo ano já será assim, certo? Realmente posso ajudar a responder essa pergunta, sim. O que acontece é que, neste momento, o curso ainda está a formalizar algumas das suas regras de funcionamento e uma das regras de funcionamento que será posta em vigor nos próximos semestres vai incluir algumas precedências entre unidades curriculares que neste momento não existem, não são obrigatórias, mas são aconselháveis, como é o caso desta de entre programação e algoritmos de estruturas de dados. Quando essas regras forem colocadas em vigor, não vão permitir mesmo que se inscrevam em AED antes de fazer PG. Era essa a pergunta, não era? E provavelmente isso entra em vigor no próximo semestre. Não entrou, foi ainda este. Ok. Tenho aqui umas perguntas no chat. Já era suposto terem havido aulas de LSD nas turmas diurnas? Pá, não sei o horário das outras turmas, mas não entendo o porquê desta pergunta. Mas há aulas de LSD, claro que sim. É para ver também. Ok, então vamos continuar, se não há mais perguntas. Realmente neste diagrama que eu estou aqui a pôr, reparem que eu tenho aqui umas setas a preto, que são aquelas que eu acho que hão dar maior dependência. Então é estas que depois
vão entrar em vigor como precedências destas unidades curriculares? Não. O que vai entrar como precedências destas unidades curriculares são algumas destas setas a preto que são mais fortes do que outras. Ok? Porque o número de disciplinas que podem estar envolvidas em precedência é muito limitado para permitir que, apesar disso, os alunos possam progredir alguma coisa no curso, mesmo falhando uma disciplina. Ok? Portanto, estas que eu tenho aqui mais a tracejar, sim, são dependências mais fracas do que as outras. Ok, vamos passar à frente. Se não há mais perguntas sobre isto. Então, qual é o nosso programa de festas? Ora, nós vamos ter cerca de 14 semanas de aulas. Não é cerca, é mesmo, se descontarmos a semana de férias, ficamos exatamente com 14 semanas úteis de aulas. E vamos dividir estas 14 semanas nestes módulos que estão por aqui. Portanto, a primeira semana é uma de introdução aos temas que são importantes para a programação. A segunda semana vamos começar a falar das representações em memória de informação, dos tipos, das expressões, dos tipos agregados, etc., da linguagem Kotlin, que é o que vamos continuar a usar como linguagem de programação. Depois começamos a falar de comportamento na quarta e na quinta semana, enquanto que na segunda e terceira semana, como ambiente para experimentar coisas escritas em Kotlin, vamos usar apenas o REPL, que é uma forma de, na linha de comando, podermos logo escrever expressões e instruções e mandar executar naquele momento ou avaliar. Na quarta e na quinta semana já vamos começar a usar o IDE, o IntelliJ, e vamos começar a fazer programas usando o ambiente integrado do IntelliJ, que estou só a dizer assim porque todos já devem estar a par destes termos, não é? Não muito a fundo, mas estes termos já devem estar todos a par deles. Portanto, vamos usar o REPL na segunda e terceira semana, vamos usar o IDE a partir da quarta semana. Na sexta e na sétima semana, vamos continuar a usar o IDE, claro, mas aí já vamos começar a fazer programas com interação com o utilizador, em modo gráfico. E para isso vamos usar uma biblioteca, o Canvas Lib, para começar a apresentar coisas em modo gráfico e fazer também software que reaja aos estímulos do utilizador, cliques do rato e teclas que estão premidas ou não, para fazer programas usando essa interação. Depois, aqui este módulo, desde a 8ª à 10ª semana, vamos começar a ficar mais preocupados com a organização do software. Como é que nós dividimos em ficheiros e em módulos? Quais são as dependências? O que é que deve ficar num ficheiro ou noutro? Isso é o nosso tema principal destas semanas, desde a 8ª à 10ª. Sim, também é nesta altura que começamos a usar mais outras estruturas de dados para guardar informação, como é o caso de usar as listas ligadas, etc. E depois, então, 11ª e 12ª semana, vamos dedicar mais atenção aos algoritmos, a usar as instruções de controle, de fluxo, de execução, como os ciclos, para ter algoritmos que têm objetivos de fazer cálculos, de fazer tratamento de informação. Portanto, aí vamos falar de algoritmos que são iterativos, algoritmos que são recursivos e, paralelamente a isso, vamos também ir tratando de temas que não foram ainda abordados na linguagem Kotlin. Portanto, o título de aqui estarmos a tratar de algoritmos não é porque aqui é que vamos só tratar de algoritmos, não. É o pretexto para usarmos durante estas semanas. Finalmente, nas últimas 2 semanas, vamos, no fundo, a tratar aqui de mais alguns assuntos que não foram tratados nas anteriores, mas que é preciso que esta disciplina faça um apanhado desses assuntos
porque faz parte dos conhecimentos que devem ter à partida nesta disciplina, e por isso estas 2 semanas eu chamei só de complementos, mas sim, aqui vamos lidar com outros aspectos que não eram os aspectos mais importantes do ponto de vista de organização dos temas de programação. Mas vamos ter que falar aqui de arrays, de algoritmos de pesquisa e o último assunto que eu tenho aqui, argumentos na linha de comandos, para fazermos programas que até podem aceitar argumentos escritos na linha de comandos. E, portanto, isto, assim resumindo rapidamente, desde a primeira semana à 14ª semana, é esse o nosso programa de festas. Tens alguma coisa para acrescentar aqui, Paulo? Não. Não, nem por isso. Vou só, pá, eu só queria fazer um pequeno comentário, pá, sem juízo de valores, como vocês já me conhecem, não sou nisso, pá, mas este tipo de coisas requer mesmo que a malta coloque horas nisto. O que é que a gente pode oferecer-vos? Podemos oferecer-vos todo o apoio que precisarem, mas de resto o percurso tem que ser feito por cada um, está bem? Isto exige sistematização de pensamento, exige horas de voo e, portanto, já sabem, não é? Portanto, força nisso e vamos lá. E é muito importante para o resto do vosso curso, ok? É só isto que eu tenho a acrescentar, para já. Estavam-me aqui a chamar a atenção para deixar entrar mais 3 alunos que ainda estavam na sala de espera. Já cá estão. Ok. Ok? Sim, senhor. Então, o que é que temos mais para falar? Bom, aquele é o nosso planeamento assim por temas. Agora eu queria mostrar-vos o que é isto no calendário, de facto. Portanto, eu tenho aqui este calendário que tem aqui a apresentação das tais 14 semanas. Temos aqui as férias da Páscoa, que no fundo retiram esta semana que começa a 29 de março. Mas do resto tenho aqui as semanas pintadas com aquela cor dos títulos que apareceram no slide anterior, para nós percebermos onde é que estão aqui arrumadas no calendário. Vamos ter 2 feriados, acho que é o Corpo de Deus e o outro nem me lembro, e que nos vão ocupar de facto uma aula, não é? Nós temos aulas à quinta-feira também, certo? Estou aqui a olhar para o lado, a conferir no horário. Portanto, isto vai-nos apanhar aqui as aulas de quinta-feira. Quer dizer que esta semana, estas 2 semanas onde estamos a falar de algoritmos, vão ser roubadas, entre aspas, destas 2 aulas. Bom, o assunto principal para estarmos aqui a chamar a atenção para este calendário, se calhar é mais por causa destas 2 colunas que estão aqui à parte, que é, ao longo destas semanas de aulas, vamos ter várias provas que servem de avaliação e que vão ser distribuídas aqui no calendário. O mais importante, de facto, é os 3 trabalhos que vão ter que fazer ao longo do semestre. O primeiro trabalho sai o enunciado mais ou menos na 4ª, 5ª semana, e vocês vão ter estas 2 semanas para fazer o primeiro trabalho, que está aqui assinalado com este T1, ok? Também o segundo trabalho é para fazer em 2 semanas, e é para o enunciado sai mal a gente acaba aqui os assuntos da interação com o utilizador, sai anunciado do segundo trabalho. E depois o terceiro trabalho, cuja dimensão é um bocadinho maior e por isso estão aqui a ser previstas 3 semanas para fazerem o terceiro trabalho. Ok? 3 trabalhos ao longo do semestre vão aparecer mais ou menos nestes momentos. Os trabalhos são para fazer em grupos de 3 alunos. Portanto, é importante que se comecem a organizar em grupos de 3 alunos. Na página do Moodle, que já vamos ver a seguir, tem lá essas entradas específicas para escolherem o grupo e para fazerem os trabalhos. Os trabalhos devem, de facto, ser feitos em grupo, devem estar reunidos à volta de um ambiente que permita desenvolvimento colaborativo para fazer isso. No limite, pode ser só nas aulas, em algumas aulas vamos ter aqui salas privadas em que eu depois vou acompanhar os grupos a ver como é que está o andamento dos trabalhos, mas isso só vai acontecer numa aula, mais ou menos aqui para dar acompanhamento ao primeiro trabalho,
numa outra aula para dar acompanhamento ao segundo trabalho e numa outra aula para dar acompanhamento ao terceiro. De resto, estamos a admitir é que vocês vão trabalhar fora do calendário das aulas, não é? E o pressuposto de todo o curso do ISEL é que vocês dedicam extra aulas, horas de contacto, dedicam outro tanto para fazerem os trabalhos e o estudo que é necessário para estas disciplinas. E se vocês não organizarem a vossa agenda para terem previstas essas horas adicionais, além das horas de contacto, provavelmente a coisa não vai correr bem. E isso eu sei que é uma grande dificuldade que têm. Mas, grosso modo, é isto. Pelo menos devem ter tantas horas a trabalhar para uma determinada disciplina quantas as horas que tiveram em aulas de horas de contacto. Não é ir às aulas. Só ir às aulas não serve de nada. Para programar é preciso mesmo... Desculpem, para aprender a programar é preciso mesmo programar. E não existe outra forma. Só programando é que se aprende a programar. Portanto, é suposto vocês fazerem estes trabalhos organizando a vossa agenda no grupo e dedicando-se, de facto, horas de trabalho para estarem a fazer isto em conjunto. Mas não dá jeito de estarmos todos em conjunto. Bom, o ideal é estarem em conjunto. Pelo menos 2. Porque quando está um sozinho e depois tentam reunir o que um fez com o que o outro fez, a minha experiência, principalmente nesta fase da aprendizagem, pode ser interessante isso nos primeiros exercícios, mas depois o melhor é não fazerem isso, porque facilmente um sozinho faz bugs que o outro que estava ao lado via logo que não estava bem. E nós temos que explicar ao nosso colega do lado do grupo porque é que estamos a fazer assim. Isso ajuda-nos a nós, porque estamos a explicar, e ajuda ao colega do grupo, porque assim percebe o que é que estamos a fazer. É muito útil trabalhar em grupo no desenvolvimento de software. Portanto, isto para falar desta coluna, dos trabalhos que estão aqui. Temos outra coluna que está aqui ao lado. Alguém queria falar? Sim, professor, fiquei com uma dúvida. Força. Eu sou para melhoria. O grupo tem que ser eu mesmo, sozinho. Sim. É individual, não é? Os que se inscrevem para melhoria, isso é uma inscrição completamente à parte. Certo. E até o pressuposto, dito assim, é que não precisam de estar a assistir às aulas. Certo, professor. E, portanto, é para fazer os trabalhos e fazer o teste final para terem uma avaliação, para terem uma segunda avaliação. Certo. Ok? Sim, mas se eu tiver no caso dúvidas, de melhoria, posso sim. contactar Os trabalhos é para fazerem isoladamente, é fazerem individualmente. Certo. Obrigado. Mais alguma pergunta? Não. Ok? Então, vamos continuar. Estava eu a falar agora desta segunda coluna que está aqui. Esta segunda coluna tem a ver agora com exercícios individuais. O que é que nós vamos fazer este semestre? Vamos lançar enunciados com alguns exercícios nos intervalos em que não estão a fazer os trabalhos. Portanto, é um conjunto de exercícios para fazer antes do primeiro trabalho, o E2 é um conjunto de exercícios para fazer antes do segundo trabalho e o E3 um conjunto de exercícios para fazer antes do terceiro trabalho. E o pressuposto é que vocês não precisam de muito tempo para fazer estes exercícios. Estes exercícios são para fazer individualmente e não em grupo. E depois vão ter uma forma de entregar também os exercícios e o pressuposto é que todos os alunos têm que entregar os exercícios da maneira como os conseguiram fazer, seja qual for a forma, ficaram bem, ficaram menos bem, mas é para entregar os exercícios todos. Estes exercícios são exercícios muito mais de dimensão menor do que os trabalhos e que devem ser rapidamente, ter formas rápidas de verificar se estão bem. Tipicamente é para fazer uma função que tem um determinado objetivo, recebe uns parâmetros e retorna um valor e depois vamos logo verificar se, chamando aquela função em ambientes diferentes, tem os resultados que nós estávamos à espera. Ok? Professor, são para a avaliação. Já vamos falar da avaliação. Ok, mas os exercícios são? Não conta, ou seja, os exercícios não vão ter uma nota. Os exercícios são para entregar, é um tudo ou nada. Ok? Portanto, todos têm que entregar os exercícios.
A qualidade com que vocês entregaram esses exercícios, do código que vocês fizeram, é da vossa responsabilidade. Nós estamos a dar exercícios para vos dar a oportunidade de treino adicional. Mas não que isso vá contar para a avaliação. O que conta para nós é se entregaram os exercícios. Está respondida a pergunta? Sim, obrigado. Além disso, vamos ter fichas individuais de avaliação. E aí sim, e é importante terem feito os exercícios para que depois sejam mais pedidos nas respostas a estas fichas. E as fichas, sim, são para avaliação. Vamos fazer uma primeira ficha, mais ou menos aqui na sexta semana, depois de terem feito já o primeiro exercício. Segunda ficha, na nona semana. Terceira ficha, na 12ª, e a última ficha, na última semana de aulas. Estas fichas, sim, é que são fichas individuais de avaliação. Ok? E depois de terem feito a ficha, as fichas são avaliadas e ficam com uma nota correspondente a esta ficha. Uma pergunta que poderiam fazer, mas vou eu fazer, então, mas as fichas vão ser feitas online ou vão ser presenciais? Olha, não sei. Provavelmente vão ser feitas online. Mas dependendo da evolução do estado desta coisa que anda por aí, podemos ser, no fundo, na prática, quase obrigados a fazer avaliações presenciais. Se formos, vamos fazer fichas com avaliações presenciais. Se não formos, na minha opinião, não é necessário ser presencial. Se for possível fazermos as fichas online, é isso que acontecerá. Mas é importante ficarem com esta noção. Vamos fazer 4 fichas ao longo do semestre, distribuídas temporalmente por estas semanas. Professor, e acerca dessas fichas, se for presencial, será também feito em plataforma Moodle como foi o semestre passado? Não. O presencial é para escrever papel. o código no papel. Sim, senhor. Agora, o formato das perguntas também é totalmente diferente, dependendo se é presencial ou não. Ok. Porque se for online, podemos usar algum ambiente como cábula, com muitas aspas. Sim, se for online, podem consultar a documentação que vocês quiserem, não podem consultar colegas, não podem comunicar com alguém, seja por que meio for. Certo. Esse é o princípio das avaliações online. Vou meter a colher. Força. Não consigo. Já estou calado há muito tempo. Já estava-me aqui a coçar. Eu estava a notar as bochechas. Muito silêncio. Havia qualquer coisa errada aqui. Claro. Vou meter o... eu fui um dos proponentes desta ideia dos exercícios que o Pedro está a propor aí. Sou um dos defensores disso. Qual é que é o objetivo disto? A malta pergunta, conta para a avaliação, não conta para a avaliação. Os trabalhos são em grupo, como sabemos. E como sabemos também, e era a brincadeira que o Pedro estava a fazer no início, o professor pode-se pintar de amarelo. Ok? Fazer palhaçadas com fartura, como eu faço. Um tipo pode pintar-se, pode fazer o que quiser, dar pinotes, fazer o pino, mas aprender exige participação de quem aprende. E essa participação é a pessoa que tem que enfrentar as suas dúvidas e a sua ignorância. É incontornável. Aqueles exercícios servem para quê? Para, mesmo que o grupo esteja a avançar na resolução do trabalho, forçar individualmente cada aluno não a ver como é que se faz, mas a fazer. Ok? A tentar enfrentar a folha em branco. Porque a folha em branco é implacável. Se eu e a folha em branco estamos sozinhos um em frente ao outro, nada aparece lá escrito enquanto eu não escrever. Quando estamos em grupo, se alguém puser lá qualquer coisa, já desbloqueou, avançou-se qualquer coisa. Entendem? Portanto, a ideia aqui dos exercícios individuais, a serem resolvidos individualmente, é precisamente esse, é forçar a malta a perceber-se que tem que enfrentar a folha em branco sozinho. E em função disso, e em consequência disso, pedir a ajuda que precisar para resolver as suas dúvidas. Mas isto requer horas de trabalho. Horas. Okay? É incontornável. Para terminar e para me silenciar de novo, que já estou a gastar algum tempo. E foi o trigger, foi isto. Acerca da avaliação presencial e dos elementos de consulta. Eu fui aluno no ISEL há muitos anos,
deste senhor de barbas que aí está, ok? Eu já disse isto várias vezes. Este senhor foi um dos responsáveis por eu ficar apaixonado pela programação. E nesse tempo, a consulta era absoluta. Eu podia consultar o que eu quisesse. Era um tempo em que não havia ainda acesso generalizado à web. Portanto, eu sou um bocadinho... Está a começar agora o semestre. Eu sou um bocadinho velho, ok? Mas a verdade é que eu podia consultar tudo o que eu quisesse, exceto outras pessoas. Hoje em dia eu bem sei, há Stack Overflow e há Diaba 7. Mas normalmente, quando nós fazemos os testes, as perguntas, os desafios que são colocados são para avaliar o modelo mental, a forma como o aluno raciocina. O conhecimento de base e não o enciclopédico. Se sabem o nome da função A, B ou C. Não é acerca disso, entendem? Portanto, a questão da consulta quando a consulta não é de terceiros, de outras pessoas, diretamente, no sentido de, olha, responde-me a esta pergunta, a consulta é irrelevante, porque as perguntas são feitas para avaliar o conhecimento. E não enciclopédico, um conhecimento em termos de o quão bem estruturado está o modelo mental do programador. Percebem? É isto. Portanto, ouçam, aprender é difícil, concentrem-se no essencial. O que é que aconteceu na maior parte dos casos? Isto, em função da nossa experiência, haverão casos excepcionais, bem sei. Mas o que é que acontece? Em geral, os grupos têm 3 elementos. E havia aqui algum comentário, havia malta a comentar isto no chat. Em geral, os grupos são compostos por 3 elementos. O número de elementos do grupo tem a ver com uma questão operacional. Dificuldades operacionais nossas. Não conseguimos dar a atenção necessária a todos os alunos se forem um por grupo. São demasiados em termos de atenção aos trabalhos e às discussões. Portanto, tem que ser em grupo. E ao ser em grupo, é aquela ideia de há um tipo que puxa a carroça e os outros vão observando. Portanto, e a estatística diz-nos: quem de facto não mete as mãos na massa não costuma obter aprovação. Para obter aprovação a PG, salvo casos excepcionais com muita sorte, tem mesmo que ter as mãos na massa. E concentrem-se nisso. Setup do ambiente e bora lá meter as mãos na massa. Sozinhos, individualmente. Sabendo também trabalhar em grupo, ok? Pronto, alonguei. Força, Pedro. Sim, tudo o que ele disse é mais ou menos verdade, sim. Mais ou menos. Vocês não se dedicarem a programar, não vão ter sucesso nisto. E lembrem-se, isto é o perfil principal de um curso de informática que vocês estão a fazer. Até há a possibilidade de não gostarem de facto disto de programar, mas se não gostarem de programar, se calhar pensem um bocadinho se estão no curso certo, porque se não correm o risco de serem infelizes para o resto da vida. Portanto, ou vocês aprendem a gostar disto, se ainda não gostam, e para isso é preciso dedicação, ou então não vos aconselho a insistirem muito mais. É isto que eu também posso dizer. Agora, há muitas situações em que acontece um clique. Eu ainda não gostava disto, mas comecei agora a experimentar, fiz agora mais umas coisas, e agora é que eu estou a ver as coisas. Isso acontece. E alunos repetentes, isso é uma situação normal. Agora, é preciso nós darmos espaço para que isso aconteça. E para que isso aconteça, é preciso realmente pormos as mãos na massa. Bom, então vamos falar da próxima coisa que já está aqui no próximo slide, que é a avaliação, então, como é que é feita. E aqui as novidades não são muitas relativamente ao semestre anterior, portanto, vamos ter então as tais 4 fichas individuais que vamos fazer ao longo do semestre. Tem uma nota em cada uma dessas fichas e a fasquia mínima vocês têm que ter média de 8 nas 3 notas das melhores fichas. Portanto, fazem 4 fichas, uma não interessa para a nota, as outras 3 que têm as notas melhores, faixa média e tem que ter pelo menos 8. Isto é uma meta que é fácil de atingir para quem está a atingir os conhecimentos mínimos. Ok? Vocês podem dizer, mas houve um dia em que eu estava doente, faltei uma ficha. Ok, é aquela ficha que temos a pior nota. Podem inclusivamente não fazer essa ficha. Conta as outras 3.
Mas lembrem-se, é fácil ter 8 na média das 3 melhores fichas. Até porque vocês costumam ter uma boa nota na primeira ficha. Logo vão à primeira ficha e os temas são muito acessíveis naquilo que é questionado na primeira ficha. Têm logo aí 14, 15 e isso vai facilitar bastante depois terem a nota mínima de 8. Agora, não se iludam, porque a nota da primeira ficha foi uma nota muito boa, e às vezes acontece, é um percurso típico terem, por exemplo, 16 na primeira ficha, 6 na segunda, e depois já não passam do 3 ou do 2. Epá, isto é sintomático, sim. Quer dizer que o vosso rendimento ficou muito pior à medida que os temas foram evoluindo. E, de facto, isto é um cenário possível, mas quer dizer que vocês também já não estão a dar o litro, como se costuma dizer, não é? Ok, além das 4 fichas para fazer de forma individual, vamos ter depois também um teste final teórico no final do semestre. Só quem passou na fasquia da nota mínima das fichas é que pode ir apresentar-se ao teste final. E o teste final tem 2 datas. Na época de normal de exames no ISEL, é que nós fazemos o teste final. Não chamem isto exame. Isto é um teste final que nós fazemos no final do semestre. Usamos o mapa de exames para termos as datas para fazer o teste final. E na época de recurso dos exames do ISEL, aí é que fazemos a repetição do teste final. Conta a melhor nota destes dois momentos de avaliação. É preciso ter 10 nota mínima para conseguirmos ter aproveitamento à disciplina. Além disso, há os trabalhos que foram feitos ao longo do semestre e nós vamos fazer uma discussão final com os alunos sobre estes trabalhos. Também, dependendo das situações da pandemia, nós vamos fazer uma discussão final, pode ser presencial, em que aí a discussão é em grupo. Se não for presencial, então vamos fazer discussões finais individuais a cada elemento do grupo. Ok? Mas, mais uma vez, isto depende da evolução do estado da saúde do nosso país para fazermos avaliações diferentes aqui ou não. Estou aqui de vez em quando a ver se alguma das coisas que aparecem no chat é para mim. Não. Já vi que estão a conversar uns com os outros. Tudo bem. Como é que se calcula a nota final da disciplina? Bom, como não sei como é que vai ser a evolução da pandemia também não sei se vamos fazer um teste final presencial ou em modo remoto. Se o teste final for presencial, então a nota final calcula-se segundo a primeira expressão que está aqui, que é 20% da nota das fichas, da tal média das 3 melhores, 40% da nota do teste final e depois 40% da nota obtida como resultado da discussão final. Caso o teste final seja feito de forma remota, muda um bocadinho só aqui a percentagem, portanto vamos dar assim menos peso à nota das fichas e dar mais peso à nota obtida com a discussão final dos trabalhos. Isso vai influenciar logo em 50% da nota final. Mais uma vez, é preciso ter 10 na discussão final para se ter aproveitamento à disciplina. Ok? Só uma questão, professor. Sim. Quem for à discussão do exame normal e chumbar tem que fazer o teste de recurso para fazer depois a... Misturaste aí 2 coisas que não fazem sentido. Quem for à discussão, e a discussão é dos trabalhos, Certo. já só vai à discussão se passou no teste final. Exatamente, mas passou no teste final da época normal. Ok? Vai à discussão da época normal. Sim. Se chumbar em discussão da época normal, tem que Não, a fazer... discussão, se chumbou, chumbou. Chumbou, acabou? Sim. Não pode fazer a recurso? Uma discussão só tem uma oportunidade. Ok, já percebi. A discussão é uma conversa com o professor
em que o professor está a fazer perguntas mais preocupado do ponto de vista prático do teórico, pede para fazerem alterações nos trabalhos, fazerem implementarem mais uma funcionalidade num determinado trabalho e vê qual é que é a agilidade que o aluno tem do ponto de vista prático. E avalia isso. E isso tem uma nota e acabou. Não existe recurso para a discussão. Ok? Ok. Mais alguma pergunta? Não. Ok, então estamos esclarecidos quanto à avaliação. Mais uma vez chama a atenção, para fazerem os trabalhos têm que se organizar em grupo. As notas das fichas individuais e do teste final são notas, como o nome indica, individuais. A nota da discussão pode ser uma discussão individual, sim, mas dos trabalhos que foram feitos em grupo. Ok, então, agora vamos lá falar de que recursos é que nós vamos usar para nos dar apoio a esta disciplina. Portanto, um dos recursos que vamos usar é o Moodle. Até vou trazer para aqui a página do Moodle. Aqui temos nós a página da nossa turma. O que é que vai aparecer aqui na página da nossa turma? Bom, para já temos aqui os links, por exemplo, para a página da disciplina, não só desta turma, a página da unidade curricular. Se eu clicar aqui, vamos para lá. E aqui é que aparecem aquilo que é comum às duas turmas de dia e de noite nesta unidade curricular. O que é que... Epá, já agora vou aqui para ter isto à vista como aluno. Ok. Portanto, o que é que está por aqui? Aqui é que serão colocados alguns exercícios propostos. É aqui que estão esta página das ferramentas e downloads que das ferramentas que vão usar para o desenvolvimento de software e que têm que instalar na vossa máquina. Vamos falar um bocadinho sobre isto, mas estão aqui as referências para as várias coisas que precisam de instalar para fazerem os trabalhos. Tem aqui nesta secção dos recursos, ficheiros e slides ou outras coisas que vão ser divulgadas para todas as turmas de PG, neste caso a turma de dia e a turma noturna. E tem aqui este texto de apoio, que é um texto que foi escrito por mim e que foi atualizado há muito pouco tempo, a 10 de março, em que tem a maioria dos temas que são abordados durante as aulas. A ordem pelo qual os temas são abordados nestas folhas de apoio não é obrigatoriamente a ordem pelo qual são apresentados no desenrolar de cada turma, ok? Mas estão aqui a informação que é necessária e que vocês também devem ler isto para além de estarem a assistir às aulas. O último capítulo, este capítulo 7, ainda está muito incompleto, mas isto continua a ser texto de apoio que está ainda em atualização. Portanto, eu, quando fizer atualizações, coloco aqui e vocês devem consultar. Portanto, o último capítulo ainda sofrerá alterações, com certeza. Também é aqui que vão aparecer os enunciados dos trabalhos, informação sobre o teste final, etc. Está aqui também um guia de utilização da biblioteca que vamos usar para fazer programas com interação com o utilizador. Isto também sofreu alterações face ao semestre passado. Esta biblioteca já é a versão 1.01 e não 1.00 do semestre passado e, portanto, tem mais funcionalidades. Depois, quando chegarmos lá, temos de falar sobre isso. E estão aqui os links para as duas turmas. Vou regressar aqui à nossa turma. Ok, na nossa turma temos aqui esta informação, os mails dos professores, os links para as sessões do Zoom para cada semana, é um link diferente, nós agora estamos a usar este, mas para quarta-feira é este, para quinta-feira é este, vão aqui para acederem aos links. O código que for disponibilizado nas aulas é publicado no GitHub
neste local, está aqui o link, se clicarem aqui, vamos para a página do GitHub, que neste momento ainda não tem nada, só tem aqui os fecheiros iniciais. Aqui serão publicados os vídeos das aulas, portanto, se clicarmos aqui, neste momento ainda não estão cá nenhum vídeo, ainda não está cá nenhum vídeo, mas depois aparecerão aqui os vídeos das aulas. Sempre que tiverem dúvidas, e eu hei de divulgar também os horários em que poderei esclarecer dúvidas, podemos fazer isto presencialmente, se eu estivesse lá no gabinete, mas não estou, ou numa sessão do Zoom usando este link, é onde eu costumo atender os alunos para esclarecimento de dúvidas que necessitem de interação, e muitas delas é aconselhável. E finalmente existe também o Slack para nós nos comunicarmos. O Slack, portanto, vocês devem seguir estes links e inscreverem-se. Este é o link para o Slack da disciplina em geral. Se eu clicar aqui e salto para lá agora, ok, está aqui. Este é o link da disciplina em geral, ainda tem cá conversas do semestre passado. E temos depois o link desta turma, que é o link que está a seguir, onde vocês podem falar diretamente comigo, no âmbito da turma, comigo e com o Paulo, não é? Temos cá os dois, para esclarecimento de dúvidas, etc. Portanto, isto é o link para o Slack da disciplina, desta turma só. Nesta página também aparecerão aqui anúncios. Neste momento o único anúncio que cá temos foi o que eu enviei hoje de manhã para acederem com o link da sessão do Zoom, e é aqui que devem escolher o vosso grupo. Portanto, seguindo esta atividade, dizem qual é o grupo, depois de conversarem entre vocês, não é? E guardam a escolha, e a partir desse momento ficaram associados a um determinado grupo. Os grupos que, entretanto, forem formados aparecem aqui. Neste momento estão cá os grupos todos vazios, mas à medida que forem ficando associados a grupos, depois aparecem aqui nesta outra tabela. Depois aparecem aqui os recursos que são divulgados em cada aula e que seja necessário, além do código e dos vídeos. Sempre que é necessário divulgar algum recurso, eu colocarei aqui. Neste caso, sim, já cá estão os slides que eu estou a apresentar hoje, da apresentação. E depois aqui aparecerão os sumários das aulas, com links também para cada coisa que aconteceu em cada aula. Tá? Portanto, o Moodle é um canal de comunicação entre nós importante, e o Slack também é um canal de comunicação importante, e é sobre isto que eu queria falar, e como fiz esta navegação quer para o Moodle, quer para o Slack, já ficaram apresentados estes dois canais. Chama a atenção para vocês no Moodle associarem uma foto enquanto participante. Epá, eu dou muita importância a isto. Porquê? Epá, porque principalmente estamos num ambiente de funcionamento remoto e eu tenho que ter alguma forma visual de vos identificar. E as fotografias ajudam muito. Ok? E, portanto, vou exigir que vocês coloquem uma fotografia associada ao Moodle, que seja uma fotografia perceptível, para eu vos identificar visualmente. Ok? Mas vou fazer de alguma forma aqui uma represália para quem não tiver algum problema em divulgar a fotografia no Moodle. Eu acho que, então, nesse caso, eu também não vou divulgar as notas das fichas desse aluno. Tem que me perguntar, pessoalmente, que é para eu depois vos conhecer, pelo menos, nessa interação. Tá? Epá, ponham lá uma fotografia no Moodle, não custa nada, e só são vistas estas fotografias no âmbito dos outros colegas da turma, portanto não há nenhum problema de privacidade com estas fotografias. Já chateei o suficiente. Eu sei que o Paulo, se calhar, não é tão exigente neste aspecto, mas ele já está ali a rir-se também. Queres dizer Opa, normalmente eu nem os nomes deles sei. Eu conheço os nicks. Yudamus. Nicks eu conheço.
É com cada nick que me aparece às vezes que até me passo. Epá, não. Mas eu gosto de apresentar as notas das fichas e dos trabalhos com as fotografias também dos alunos em causa. E, portanto, isso é bom para mim e é bom para os outros, para vocês se conhecerem uns aos outros. Estamos a falar de informação que é divulgável no âmbito da turma e eu acho que isto é importante. Apesar do Paulo dizer estas coisas. Ok? Alguma dúvida sobre os ambientes que vamos usar como sistemas de apoio? Não. Ok. Então, qual é o próximo aspecto? Então, quais são as ferramentas que nós vamos utilizar? Como já viram, nós, segundo este planeamento, vou voltar aqui, enquanto tivermos só na segunda e terceira semana, ainda só vamos usar o REPL e um editor de texto que seja bom para editar código. Mas o Notepad serve? Serve, mas não ajuda muito em termos de syntax highlight, para mostrar o que é que são as palavras reservadas da linguagem e ajudar a deixar o texto mais apresentável para programadores. Portanto, aconselho a instalar um editor de texto que seja utilizado para escrita de texto nas linguagens de programação. E, além disso, só precisamos das ferramentas de linha do Kotlin. O compilador, que também é o REPL, é o que vamos usar aqui. Depois, a partir da quarta e quinta semana, que passamos a usar o ambiente integrado de desenvolvimento, que é o IntelliJ. Portanto, vou voltar a este slide outra vez. É isto que vocês têm que instalar. O IntelliJ é este ambiente integrado de desenvolvimento. Sigam o link que está lá no Moodle. Existe a versão Community e a versão Ultimate. A versão Community é mais que suficiente, tem tudo o que nós precisamos e é mais levezinha do que o Ultimate. Também podem instalar a Ultimate. Para isso, tem que se registar também na empresa. JetBrains. Diz? JetBrains. Na JetBrains, obrigado. Estava aqui a faltar o nome. Na JetBrains e também, depois de fazerem o registro, eles também deixam instalar essas ferramentas do Ultimate para alunos que estejam a utilizar isto como ferramenta pedagógica. Portanto, não é preciso usar o Ultimate para as nossas aulas, mas se quiserem instalar, tiverem máquina suficiente para isso, é ligeiramente mais pesado, instala mais coisas, tudo bem. Para instalar as ferramentas de comandos de linha do Kotlin, devem instalar também a JVM, as ferramentas de Java, porque nós vamos usar o Kotlin a correr em cima da JVM e por isso precisamos também ter as ferramentas do Java instaladas para depois podermos usar essas ferramentas do Kotlin. E além disso é preciso também um editor de texto que eu aconselho terem. A partir do momento que começam a usar o IntelliJ, depois já não precisam de usar o editor de texto e as ferramentas de linha, mas nós vamos passar por essa fase e é uma fase importante para percebermos o que é isto de usar diretamente as ferramentas de linha e o que é isto de chamar o Kotlin, de chamar o compilador, que depois o IntelliJ o que está é fazer isso automaticamente por nós. Mas devemos ter conhecimento de como é que isso está a ser feito. Ok? Alguma pergunta sobre isto? Mas eu quero fazer um comentáriozinho. Então faz lá um comentáriozinho. Epá, estas coisas acerca dos processos de aprendizagem são sempre pessoais e intransmissíveis. Portanto, cada um tem o seu próprio processo de aprendizagem que vai refinando ao longo dos anos, mais ou menos, em função de como vai percebendo que funciona ou não para si. Aquilo que o Pedro está a transmitir é aquilo que são as convicções dele que acha que resulta. Está bem? Por exemplo, relativamente ao uso de editores de texto. Qual é que é a lógica subjacente? A lógica subjacente é que a utilização, por exemplo, do IntelliJ com IntelliSense é o autocomplete, aquelas coisas que um tipo faz Ctrl-espaço e aquilo preenche, são ferramentas que foram pensadas com um propósito, que é o propósito da máxima produtividade. E a máxima produtividade é acerca de eu escrever rapidamente um esboço de solução para a poder validar. Okay? A consequência disto é que, ao usar esse tipo de ferramentas, que são ferramentas pensadas para profissionais, para produção,
Epá, o que pode acontecer é que, porque o aprendiz tem menos contacto, menos tempo de contacto com o que está a escrever, pode demorar mais tempo a assimilar e a compreender o que está a escrever. É como, por exemplo, termos linguagens, como é o caso de Kotlin, muita gente tem perguntado porque é Kotlin, quais é que são as vantagens. Kotlin é uma linguagem muito expressiva, que viabiliza a escrita de soluções concisas, curtas. Quer dizer isto o quê? Quer dizer que eu posso dizer muita coisa com poucas palavras, mas dizer muita coisa com poucas palavras tem uma carga cognitiva assinalável. Portanto, o que também é discutível que seja interessante para aprendizes. Portanto, isto que aqui estamos a falar são questões que não são elementares, percebem? São acerca dos processos de aprendizagem. O que eu sugiro é, os que foram meus alunos no semestre passado, por exemplo, arrancámos logo a usar IntelliJ. Experimentem usar as ferramentas de linha de comando de agora, pode ser que funcione melhor. Ok? Porque eu avancei logo, bora lá com ferramentas profissionais. Epá, e pelos vistos, alguns foram meus alunos e não funcionou. Vamos lá experimentar, experimentem agora, é o desafio. Experimentem assim, como o Pedro está a dizer. Pá, pelo menos é diferente. Até Ok? porque há uma coisa que eu queria acrescentar a esta conversa, Força. que se vocês se habituam só a utilizar estas ferramentas que são altamente produtivas e que nos ajudam a escrever as coisas mesmo quando não temos presente o que é que agora eu punha aqui, se forem confrontados outra vez com uma folha em branco e se nos testes presenciais, se for um teste presencial final escrito, isso vai acontecer outra vez. Não tem lá o IntelliJ, tem uma folha em branco e uma caneta. E depois é difícil de sair essas coisas se ficaram muito dependentes destas ferramentas que são altamente produtivas, mas que criam alguma dependência neste aspecto. Tá? Por isso é que também as avaliações que são feitas de forma escrita presencial são muito diferentes das avaliações que fazemos online, que nós sabemos que podem usar ferramentas destas ao mesmo tempo que estão a resolver um determinado problema num teste que é online. Se for presencial, com uma folha em branco, não tem essa ajuda. E é importante terem passado por isso. Enfim, é mais uma acha para a fogueira sobre a necessidade de vocês não ficarem dependentes destas ferramentas. Agora, que é útil usar estas ferramentas, claro que é, e depois de começar a experimentar usar um ambiente integrado destes com o IntelliSense, por exemplo, isto já nem quer saber de mais nada, não é? Agora, que isso é bom para todo o contexto enquanto estamos a aprender os primeiros passos de programação, não, na minha opinião não é. E por isso vamos passar pelos outros passos iniciais. Ok? Há mais alguma dúvida? Não. Então, o que é que falta aqui? Epá, este é o último slide e a gente acaba isto da apresentação hoje. É pá, fazer a apresentação em 2 dias era muito. A malta quer é codar, hein? Não. É para codar, vamos codar. Ok, o que é a bibliografia utilizada nesta disciplina? Bom, como eu já vos apresentei, aqueles textos de apoio é o que eu recomendo. Aliás, se eu não recomendasse, não estaria a ter não teria este trabalho todo a escrevê-los. É principal proveito para vocês. Eu queria escrever uns textos de apoio que não partisse do princípio que já sabiam alguma coisa de programação numa outra linguagem, e é esse o objetivo. Além disso, o livro que eu posso recomendar, no limite de ter que recomendar algum livro, é este que está aqui apresentado, porque também está escrito nesses moldes, em inglês, ok, mas está escrito também para não programadores. E há poucos livros de Kotlin neste momento escritos nesse sentido. E por isso é que, dizendo que se for possível recomendar algum, seria este. Só as 3 primeiras secções deste livro é que têm os temas que são abordados na nossa disciplina. Depois o livro tem mais secções que também são úteis para as disciplinas seguintes do curso. Portanto, comprarem um livro também nunca é mal emprega o dinheiro. É importante vocês terem um outro fio da mesma história. A história que a gente conta durante as aulas é uma coisa. A história que está contada naqueles textos de apoio que os escritos por mim é outra coisa. E quando nós lemos
sobre o mesmo tema, mas com outra história, nós vamos percebendo muito melhor os conceitos que estamos a transmitir, ou que estamos a apreender neste caso. Portanto, não se arrependam de ler mais um livro. O Paulo está-se a rir. O Paulo tem lido muitos livros de programação nos últimos tempos. Eu estou sempre a mostrá-los. Quem vem aqui à live já de certeza que viu. Eu ainda continuo a estudar programação e continuarei durante muitos anos. E, portanto, claro. Isto é um processo sem fim, esta parte de queremos ficar informados enquanto programadores, se é isso que queremos ser. Epá, isto é um processo de aprendizagem que não tem fim. E há sempre mais livros para ir ler, mais coisas para aprendermos. Depois as coisas mudam e a gente tem que acompanhar as mudanças. Isto é uma vida danada, mas é muita gira. Portanto, tem que gostar de facto desse tipo de atividades para dar importância a isto. Tá? E pronto, eu acho que por hoje era isto que eu tinha para apresentar. Se vocês tiverem perguntas e quiserem ficar aqui à conversa, muito bem, ficamos aqui mais um bocadinho. Se não, à medida que quiserem, podem abandonar a sessão e amanhã temos mais à mesma hora. Tenho dito? Está dito. Aberta perguntas que queiram fazer. Nada. Eu tenho andado também a responder aqui via chat, tenho tentado estar ativo. Isto é a apresentação, a maior parte da malta já conhece. Eu vou só dizer o seguinte: a malta tem perguntado acerca da iniciativa e por que razão estamos aqui. E eu volto a dizer, nós somos professores no ISEL, nós lecionamos programação a vários níveis. Neste caso, esta disciplina concretamente é para primeiro semestre. O nosso objetivo é só este. Já que damos as nossas aulas e temos que o fazer de forma remota, por que não abrir a porta da sala de aula a quem queira assistir? Enquanto as pessoas que estão a assistir estejam a participar em bom vibe, tranquilo, a porta está aberta, estejam à vontade, perguntem, opinem, discordem. Discordar é saudável. Mas a intenção é só esta. Qual é o objetivo? Nenhum a não ser este. Abrimos a porta das nossas aulas, está aqui. Eu costumo fazer isto sozinho. O Pedro, desta feita, aceitou o repto, o desafio de ele também abrir a porta da sala de aula dele. E pronto, e aqui estamos. A agenda, para quem vai perguntando, está na descrição do canal, está bem? Espreitem a agenda. E de resto, como sabem, apesar da porta estar aberta, o nosso foco, não é? O nosso enfoque é nos nossos alunos. Portanto, mas reparem, não há muito que a gente possa fazer a não ser dar o apoio que precisarem. O resto, o caminho, o percurso tem que ser feito pelos alunos. Nós só podemos mostrar o caminho e ajudar e levar pela mão até lá, ok? Sim, está bem? Pronto, o Discord está aí, a malta tem-me perguntado. E pronto. Ok, aqui no canal, já agora, para terminar, eu trato outras coisas que são assuntos não introdutórios, nomeadamente sexto semestre. Mas pronto, está na agenda. Tá? Sim, acreditem que mesmo antigos alunos que passaram por ISEL há algum tempo vêm assistir a estas sessões para verem como é que as coisas estão a evoluir, porque em vez de serem só autodidatas, já agora estão numa sessão destas a aprender. Isto é saudável e é recomendável até. Estão aqui alunos a perguntar no chat, aqui no Zoom, se as aulas vão ser sempre assim, com dois professores. Assumo que quem pergunta isto é porque não estava no início da aula. Sim, vamos estar sempre os dois. Enquanto eu puder. E além de estarmos os dois, estas aulas estão a ser transmitidas via Twitch para pessoas que não são alunos desta turma poderem também assistir a estas aulas e serem participativos. Neste caso é o Paulo que está a ver as perguntas que essas pessoas fazem no chat. Estou a tentar estar atento a responder às perguntas. Pronto, há muita malta que está curiosa com isto. As aulas vão ficar em VOD no YouTube, está bem? Mas isto foi só a aula de apresentação, portanto, à medida que a gente... Portanto, eu vou criar uma playlist com as aulas que o Pedro vai liderar e pronto.